Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição. Hoje a lição de número 5, com o tema Onde está o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro é o tema de hoje. E nosso quebra-gelo, ele começa com uma pergunta: se você tivesse que escolher um único objeto na sua casa que represente o que é mais importante para você, qual seria e por quê, né? Então, dentro da sua casa aí, o que é a coisa mais importante, objeto mais importante que você tem, que represente algo muito importante para você e por quê, né? O meu tá aqui, né? Já peguei meu objeto, está aqui, né? Bíblia Sagrada, né? A Palavra de Deus. Por quê? Porque ela é que me direciona a pessoa de Jesus. Através do estudo da Palavra de Deus, que eu tive um encontro com Jesus, conheci Jesus, e através de Jesus que temos a vida eterna. Então não tem nada mais importante do que a vida eterna em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa prioridade cada dia, que é estudarmos a Palavra de Deus, cada dia nos aprofundar nosso conhecimento na Palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e todos os dias estar mais perto desse Deus que tanto nos ama, certo? O nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 6, verso 21. E eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração antes de dar continuidade à leitura. Oremos. Santíssimo e amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos de darmos a tua palavra. Que seu Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que possamos compreender a mensagem de hoje. Mais do que isso, que possamos viver com a certeza de que nós não somos dessa terra, nós somos do céu, e que é para lá que nós devemos caminhar. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nosso texto diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. A pergunta é: aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Né? Pense, reflita hoje, nesse momento. Aonde você tem dedicado mais tempo? Aonde você tem lutado para estar mais presente? E diz, nesse texto, Jesus chamou a atenção para o que deve ser a prioridade da nossa vida. O tesouro espiritual. Não se apegar ao materialismo a ponto de se esquecer das coisas da terra. Então, Jesus está dizendo que as coisas mais importantes desse mundo é a eternidade, é o espiritual. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Tudo é passageiro. O que temos de fato, que será eterno, é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa certeza deve alimentar a nossa vida. E essa deve ser a nossa prioridade, como eu falei alguns dias atrás. Devemos viver nessa terra, com os pés na terra, mas os olhos no céu. Com a certeza de que temos um Deus que cuida de nós todos os momentos. Então que possamos clamar para esse Deus nos ensinar, nos direcionar a esse caminho e nos livrar de tudo aquilo que atrapalha essa caminhada cristã. Aqui, por exemplo, no texto, na primeira pergunta, das perguntas para discussão e aplicações, diz o seguinte: qual é o maior problema do consumismo? Qual o maior problema do consumismo? O consumismo ele tem um problema porque para se consumir precisa de recurso. E para precisar de recurso precisa muitas vezes dedicar-nos muito tempo para adquirirmos esse recurso. E às vezes quando o consumismo é muito alto, ou a gente não consegue controlar, as pessoas podem às vezes se meter em atos ilegais para poder conseguir recurso, para poder conseguir aquilo que eles desejam. O problema do consumismo é que muitas vezes esquecemos as pessoas e valorizamos muito mais os bens materiais. E é aquela coisa, a pessoa tem uma coisa, aí no ano que vem já não serve mais, já é outra e assim vai. Nunca está satisfeito. E a gente vai ver isso mais na frente. Então, esse é o grande problema do consumismo. É o distanciamento de Deus. Qual é o perigo da avareza? O perigo da avareza, que é o amor ao dinheiro, né? Exatamente a mesma coisa. É não ter tempo para buscar a Deus. É todo o tempo que tem em busca de ganhar sempre mais. Nunca vai ter tempo para Deus.
E essas pessoas tendem a ser mais egoístas, no sentido de não ajudar, às vezes, aqueles que precisam, porque querem ter o dinheiro na sua conta. Tem pessoas que é tão avarenta, que ama tanto dinheiro, que passa necessidade, passa fome, para não gastar o dinheiro, né? Aqui na terceira questão é: a visão materialista da vida pode impedir um cristão de ser fiel a Deus no dízimo e nas ofertas? Sim. Sim. Por quê? Porque o que tende é elas achar assim, não, se eu devolver o dízimo, talvez eu não consiga comprar isso. Se eu der uma oferta para a igreja, eu não vou comprar isso para mim. Então elas tendem a sacrificar, a roubar o Senhor. Malaquias 3, verso 8, 9 e 10, né? Verso 8 ali fala que o homem rouba a Deus, né? De vós todos me roubais, em que vos roubamos? Isso no dízimo e nas ofertas. Então tá lá, Malaquias capítulo 3, verso 8, 9 e 10, vai falar ali sobre isso aí. Então, muitas vezes o ser humano rouba a Deus para satisfazer os seus próprios desejos materialistas, né? Mas devemos ser fiel a Deus em tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Eu acho fascinante essa questão de dízimo e oferta. Porque Deus, Ele primeiro nos abençoa, para depois nos pedir. Ele não pede aquilo que nós não temos. Ele pede aquilo que Ele já nos deu. A última questão, muito importante, é assim: que lição o ato de devolver o dízimo e apresentar a oferta ensina aos adoradores? Sabe, uma das coisas que a gente aprende na questão de devolver dízimo e oferta é a confiança em Deus, é a dependência de Deus, é a certeza de que eu posso viver muito melhor com os 90% daquilo que Ele me dá do que com os 100%. Que 90% é muito maior do que os 100%. Por quê? Porque os 90% é aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele permite que eu administre e fique para mim, né? Lógico, eu tenho que administrar com sabedoria também. Mas os 100%, Ele não me permite. Ele me permite 90%. Então, preciso devolver aquilo que pertence a Ele. E quando eu sou fiel a Ele, na questão do dízimo e das ofertas, acontece algo maravilhoso. Deixa de existir dentro de mim essa questão do egoísmo, de querer as coisas só para mim. Eu passo a enxergar os outros, eu enxergo a Deus como o Pai e dono de todas as coisas. E eu entendo e vejo as outras pessoas como meus irmãos e minhas irmãs. E agora eu passo também a ser a pessoa mais generosa na questão de cuidar, auxiliar os meus irmãos nessa caminhada cristã. Aqueles que havem necessidade, a pessoa sempre está pronta para ajudar. Eu já ajudei e já fui ajudado muitas vezes. Aqui na parte de conclusão, diz o seguinte: quem tem o coração na eternidade e na missão doa com generosidade dentro de suas condições. Presta atenção. Quem tem o coração na eternidade e na missão, ele doa com generosidade daquilo que Deus lhe dá. Então, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou seja, onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. A pergunta chave é: onde está o teu coração? Será que o teu coração está na missão? Será que o teu coração está na missão de Deus? Será que o seu coração está na eternidade? Aquilo que Deus pede para nós? Sabe, se o seu coração estiver lá, você vai inverter na missão, dentro daquilo que Deus já tem abençoado você. Quando ofertamos ou devolvemos o dízimo, contribuímos para a causa do Mestre, né? Contribuindo para a causa do nosso Deus. Eu, por exemplo, devolvo 10% de dízimo, 10% de oferta, né? E ainda 5% para um projeto de construção da nossa igreja. Ou seja, de tudo que eu ganho, 25% eu faço doação. Eu fico com 75%, que para mim ainda é muita coisa. E assim, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Certos dias atrás, a minha moto furou o pneu 3 vezes. 3 vezes. Furou na sexta, aí na segunda foi remendar. Tinha 2 buracos, consertou. Aí eu saí na moto, logo mais à frente, furou novamente. E eu tinha que trocar a cama, colocar freio, algumas coisas, e não tinha dinheiro. Não tinha. E aí, na realidade eu tinha 16 reais, mas era muito pouco, não ia dar. E quando eu entro na minha conta, tem 1.016. Deus me abençoou, Deus tocou no coração de uma pessoa que me mandou 1.000 reais de doação.
E aí eu consegui consertar a minha moto, né, que estava muito ruim, e guardei o restante, que aí o objetivo é inteirar para comprar um aparelho celular, para ter umas gravação melhor. O aparelho que eu quero custa hoje de 2.500 a 3.000 reais, que é um Samsung, né, um S24, ali um mais com 200 e poucos GB de memória, ou até mesmo 500 GB, nem se não sabe. Mas o fato é que a gente precisa de um aparelho melhor. Mas o fato é que eu quero dizer que eu busco ser fiel a Deus através de tudo que Deus me deu. E Deus, ele tem me abençoado, não tem faltado. Então, de modo extraordinário, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E esse mesmo Deus pode fazer na sua vida também. E não é a primeira vez que isso acontece. Quem vê os meus vídeos há muito tempo já, sabe que uma vez a gente aqui em casa não tinha nada para comer. Nada. Absolutamente nada. A gente não almoçou naquele dia. Um dia a gente não almoçou. A minha esposa orou, a gente orou ali. E ali por volta das 3 horas da tarde, chegou um carro aqui em casa, com os irmãos da igreja. Lotado de mercadoria. Muita coisa para comer. Até coisa que a gente nem tinha costume, né? O José, por exemplo, não comia, né? O meu filho. Tinha Danone, né? A gente não tinha dinheiro para nunca comprou para ele, mas tinha. Frango, só frango, tinha as 3 frangos, tinha as 3 cartelas de ovo. Ou seja, dava em torno de quase R$1.000 de comida. Ou seja, Deus está dizendo, filho, seja fiel, porque eu sou fiel para contigo. Eu vou cuidar de você. E Deus tem cuidado de mim. Eu tenho, esse ano eu faço 39 anos. Durante 39 anos eu já passei muito difícil. Mas Deus cuidou de mim durante todo esse tempo. E eu louvo a Deus. Porque quando eu olho para o passado, eu consigo ver a mão de Deus me guiando em todos os momentos. Até nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis, Deus esteve comigo. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser generoso para com aquele que é fiel para conosco. Pelo simples fato de Ele nos manter com vida todos os dias, temos muito a agradecer a esse Deus. Eles, evidentemente, quem não pode doar recurso financeiro, pode doar tempo, energia e talento. Certo? Às vezes você, mas eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, eu não tenho recurso financeiro para doar. Mas você pode ali fazer uma visita missionária. Você às vezes pode ajudar na limpeza da igreja. Você pode fazer tanta coisa com o seu tempo. Certo? Com o seu tempo. Por exemplo, nossa igreja ganhou agora, dias atrás, um terreno. Construção, né? Um terreno, e só que precisava cercar o terreno. E aí não tinha dinheiro. Eu pedi ajuda a algumas pessoas, as pessoas me ajudaram. A gente comprou o material, né? As estacas, o arame e tudo. E agora como fazer? Que não tem dinheiro para pagar mão de obra. Eu fui lá, botei a mão na massa, eu mesmo fui lá, fiz o buraco, cavei tudo e doei meu tempo para que ela fosse cercada. E graças a Deus foi cercado, está cercado lá. Agora a gente está limpando, né? Tirando um bagulho de dentro e tudo mais. Mas assim, se você não tem financeiro, você pode fazer também, doar o seu tempo, a sua energia e também o seu talento. Isso aqui, e quem doa valores financeiros deve doar sua vida também para ele. Ou seja, não é porque tem algumas pessoas que têm muito dinheiro, de fato, são muito ricas, graças a Deus. E assim, às vezes, essas pessoas, algumas, elas tendem a doar recursos, mas não doam a sua vida, não doam o seu tempo. Além de doar recursos, é necessário que nós ponhamos a mão na massa, que nós vamos à frente, não basta apenas dar recursos. Porque o trabalho missionário, ele precisa ser pessoal, né? Ministério pessoal, trabalho pessoal ali, né? Ministério pessoal, o nosso trabalho pessoal precisa também acontecer. Aqui na parte das tarefas da semana, diz assim, nessa semana, abençoe a vida de alguém com alguma doação, né? Com alguma doação. Se não for com dinheiro ou com coisas materiais, que seja com seu tempo ou o seu serviço. Às vezes eu fico analisando que, às vezes, tem muitas situações que as pessoas tudo que elas precisam é de alguém que vai lá visitar e conversar com ela. Ela precisa só de uma visita, só conversar. Principalmente pessoas idosas que moram sozinhas. Tem muitas histórias legais para contar, mas não tem quem ouça, né? Ninguém para ouvir. Então a pessoa pode ir lá
ouvir, né? Ouvir. Então, essa é a nossa tarefa da semana. Então, assim, se você puder nos ajudar, contribuir aí para a compra de novo um celular mais com uma qualidade melhor, para que as nossas gravações saiam melhor, inclusive talvez, não sei se você está assistindo pelo celular ou pela televisão, mas se você vê, se você assistindo pela televisão, você vê que a imagem não está tão boa, né? Uma qualidade um pouco ruim. Então a gente precisa de fato trabalhar e dar o nosso melhor para o Senhor. Então nosso objetivo é ter apresentar nosso trabalho cada vez melhor. Então que Deus nos abençoe e que possamos abençoar outras pessoas, né? Seja através dos recursos, seja através do nosso tempo. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Deixa eu pegar aqui. Dizer, quem nos comentou no nosso último PG semana passada foi a Lina Rodrigues. Ela disse: essa lição é uma benção e você explica muito bem. Parabéns, que Deus abençoe todos os PG. O nome do meu PG é Eu Sou a Mensagem. Amém. Deus seja louvado. Lina aqui do Maranhão, da cidade de Zedoca, se não me engano. A Lina Rodrigues, muito obrigado pelo comentário. E também quem comentou foi o Átila Abreu, né? O Átila Abreu, um grande amigo ali do Ceará. Eles também, eu sou doador de sangue, né, meu amigo? Eu fiquei muito feliz e descobri que meu sangue é extremamente raro, né? A gente falou na lição passada a importância da doação de sangue. A gente pretende gravar um vídeo sobre isso, né? Logo, logo. E é importante a gente fazer a nossa parte. Salvar a vida é algo extraordinário. Aqui a Mércia Borges diz: sou de Teresina, Piauí, mas moro no interior do Maranhão. Sou adventista, minha igreja é no Povoado Sacro. Gostei muito. Peço oração por mim e por minha família, né? A gente orou por ela na quarta-feira e a gente vai continuar orando. Na próxima quarta-feira nós temos aí um programa especial, Oro por Você. Então, se você tem algum pedido de oração, vê o vídeo da semana passada, né? Oro por Você e deixa ali os seus comentários. Logo aí, se a gente não gravar, se a gente não mencionar o seu nome lá, no vídeo seguinte a gente fala. O José Ricardo, ele diz: parabéns, meu irmão, por esse grande pequeno grupo de oração. Eu sou seu irmão José Ricardo Magalhães, do Porto Velho, Rondônia, né? Nossos irmãos rondoenses. Jesus Cristo sempre seja louvado na vida do irmão. Amém, né? Que Cristo seja louvado na vida de todos de nós. Deixa eu ver, Adailton José. Eles mandam um abraço para o PG Unidos em Cristo, Populares, Nova Enxu, Pernambuco, né? Então, um abraço aí para o pequeno grupo Unidos em Cristo. É muito bom saber que a palavra de Deus chega cada dia mais longe, né? E deixa eu ver quem foi mais aqui, mais um comentário. Foi da Isamar Monteiro, minha irmã de sangue. E diz: Deus continue te abençoando, meu irmão. E também a Gislene, ela: Deus te abençoe, amém. E o Átila diz: que maravilha, meu irmão, que Deus abençoe sempre. Que bom, né? Vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela vida de cada pessoa que nos comenta, que deixa ali seu comentário, que participe desse pequeno grupo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Aguardo você na próxima semana para mais estudo da palavra de Deus. Tchau, tchau.